Oi! Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais centrais e, vamos combinar, bem complexos da teologia: o pecado. A ideia aqui é usar a Bíblia como nosso mapa para a gente entender o que ele realmente significa, de onde veio e qual o impacto que ele tem. Então, para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro. Primeiro, a gente define o que é pecado. Depois, vamos atrás da origem disso e das consequências. Na sequência, a gente separa o que é pecado herdado do pessoal e, para fechar, vamos dar uma olhada em como seria a luta contra o pecado. Então vamos lá, começando pelo começo. O que, afinal de contas, a Bíblia quer dizer quando fala em pecado? Pois é, qual é a raiz, a essência do pecado? O que está por trás dessa palavra que a gente ouve tanto? Bom, aqui está o ponto principal. Pecado não é só uma ação errada, sabe? É bem mais profundo. É um estado de desalinhamento com o padrão moral de Deus. Isso não aparece só no que a gente faz, mas também nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos e até no que a teologia chama de nossa natureza. O teólogo John Wesley resumiu isso de um jeito bem direto. Ele disse que o pecado é uma transgressão voluntária de uma lei conhecida. A chave aqui é a palavra voluntária. Não é um escorregão sem querer, mas uma escolha de ir contra o que se sabe que é o correto. Para ajudar a gente a visualizar, a palavra grega para pecado, amartia, é genial. Ela significa literalmente errar o alvo. Imagina um arqueiro que mira, atira, mas a flecha passa longe do centro. A intenção era acertar, mas o resultado foi outro. Outro termo que ajuda é transgressão. Esse já dá a ideia de cruzar uma linha, de passar um limite que foi claramente estabelecido. É saber onde a fronteira está e, mesmo assim, decidir atravessá-la. E para completar o quadro, tem o conceito hebraico de iniquidade, que passa a imagem de algo que está torto, desalinhado, fora do prumo, como uma parede que não está reta. Então, se a gente junta tudo, errar o alvo, cruzar a fronteira e estar fora do prumo, a gente começa a ter uma ideia bem completa. Certo. Agora que a gente já tem uma definição mais clara, a pergunta óbvia é: mas como isso tudo começou? Vamos dar uma olhada na história da origem da queda. A narrativa bíblica, na verdade, conta essa história em dois atos. O primeiro, que às vezes a gente esquece, teria acontecido antes da humanidade, uma rebelião no mundo espiritual, com os anjos. Só depois disso é que a história se desenrola no Jardim do Éden e o pecado entra no mundo humano. E o que é bem interessante aqui é ver essa progressão quase como uma receita. Tinha uma regra clara. Aí veio o engano, que plantou uma sementinha de dúvida. Essa dúvida cresceu e levou finalmente à desobediência, ou seja, foi um processo que começou na mente e terminou numa ação que mudou tudo. Que esse ato, essa única escolha de desobedecer, segundo a Bíblia, teve um efeito em cascata, com consequências que se espalharam por absolutamente toda a criação. É o que a gente pode chamar de efeito dominó. O pecado teria trazido a morte, corrompido a natureza humana, transformado relacionamentos em zonas de conflito e até mesmo afetado o mundo físico, que começou a se deteriorar. Foi um impacto geral. E essa frase aqui, ela é muito forte para descrever a consequência interna. A ideia de uma esquizofrenia moral é sobre aquele conflito que existe dentro da gente. Por um lado, a gente sabe que tem algo errado, por outro, a gente tem uma dificuldade enorme de encarar o problema como ele realmente é. Esse gráfico ajuda a gente a visualizar o estrago em três áreas principais. A relação com Deus foi rompida, virou separação. A relação com as outras pessoas azedou, virou conflito. E a relação com o mundo físico se desequilibrou, gerando decadência. Agora, vamos entrar num ponto da teologia que é super importante e que às vezes causa confusão: a diferença entre dois tipos de pecado. Entender isso é fundamental. E essa comparação deixa tudo bem claro. De um lado, tem o que se chama de pecado original. Pensa nisso não como algo que a gente faz, mas como uma condição que a gente herda, uma inclinação para o erro. Do outro lado, estão os pecados pessoais. Aí sim, a gente está falando dos atos, das escolhas, das falhas de cada um, pelas quais cada indivíduo é responsável. Bom, diante de todo esse cenário, a pergunta que fica é: e agora? O que fazer? Qual é a resposta que a Bíblia apresenta para essa luta? A primeira coisa que os textos deixam claro é que a solução não é simplesmente se esforçar mais.
Confiar só na própria força de vontade é visto como uma estratégia que não funciona, uma batalha perdida antes mesmo de começar. Em vez disso, o caminho proposto é um processo contínuo que se apoia em 4 pilares. Primeiro, depender de Deus. Segundo, mergulhar nos ensinamentos da Bíblia. Terceiro, praticar a confissão e o arrependimento. E, por último, o 4º pilar, manter uma vigilância ativa, ficar esperto com as tentações. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se a gente entende o pecado como errar o alvo, será que o verdadeiro sucesso não é acertar todas as flechas, mas sim continuar lutando, continuar mirando e tentando acertar o alvo dia após dia? Fica aí a provocação para a gente pensar.